Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e este canal existe para abençoar sua vida. Estou em crise. E agora? O que fazer? Fique comigo até o final, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse link, porque certamente nesse vídeo você será abençoado. Poucas pessoas entendem o ganho das crises. Parece que crise traz sempre uma ideia de algo negativo. Não, você está equivocado. A crise é boa e necessária e ela revela os segredos do nosso coração. Você vai entender isso. Não saia daqui. Primeiro, você precisa entender que Deus prometeu estar conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida, inclusive no dia da crise. Então, nós não temos o que temer, porque se temos o Senhor, temos aquele que vai nos guiar aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. Segundo, em tempo de crise, nós precisamos lembrar que as crises, elas se intensificarão nesses últimos dias. Nós não estamos vivendo dias fáceis. O mundo está vivendo de uma maneira muito acelerada crises em várias áreas da nossa vida. Nós estamos vendo crise na economia, crise na alimentação, crise na política, crise na nossa sociedade. Há muitas pessoas sem saber o que fazer, alguns perdidos, sem saber qual o próximo passo. E nesse momento é o momento que você precisa buscar a Deus. A crise, ela é boa e necessária e ela vai trabalhar algumas áreas da nossa vida. Quando Deus permite, e nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus, lembre-se disso, Deus nunca erra. Nada é acidental na minha vida ou na sua. Nós estamos na mão soberana de Deus. É Ele, o nosso bom pastor, que nos guia, nos guarda e nos apacenta. Portanto, não temos o que temer e nem a quem temer. C.S. Lewis, ele diz que as crises, elas são um megafone de Deus para nos chamar para perto. Então, todas as vezes que a crise chegar, você precisa responder 3 perguntas. Que área da minha vida Deus quer trabalhar? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que você deve deixar de fazer? Algo está fazendo talvez que não seja correto. E terceira pergunta, o que devo fazer? Primeiro, área da minha vida. O que Deus quer trabalhar na minha vida? O que devo deixar de fazer e o que devo fazer? Essas 3 perguntas são necessárias para que você possa trazer resposta. Eu amo o rei Davi, você sabe disso, e alguns textos da vida de Davi viveu muitas crises, crise política, crise econômica, crise familiar, crise na liderança, foi traído, foi muitas das vezes mal interpretado e mal entendido, perseguido pelo rei Saul num grande período da sua vida, mas ele aprendeu com as crises. E nas crises, o que Davi aprendeu? Primeiro, ele criou estratégias para fugir dos ataques dos adversários. Davi se tornou um estadista, um grande estrategista de guerra e todos ao redor dele temiam pela sua disposição, pela sua convicção, pela sua maneira forte de lidar com as crises. Davi não era medroso, Davi não se amedrontava, não se acovardava. Ele conheceu os países vizinhos ao redor de Israel pessoalmente, gastou a sola do sapato, andando, conhecendo as cidades vizinhas, as quais Deus prometeu que daria a Israel. Então ele ajudou a conquistar essas cidades e ele se tornou um homem muito respeitado durante os 40 anos que reinou depois do rei Saul. E Davi aprendeu algo lindo, a confiar somente em Deus. Baixa expectativa nas pessoas, alta expectativa em Deus. Davi aprendeu isso. Isso tem sido um segredo para a minha vida. Eu quero ler um texto, Salmo 68, versículo 10. Aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Eu quero declarar para você, pela fé, Deus tem provisão para a sua vida, Deus tem escape para esse momento de crise que você está atravessando. Ela tem alguns benefícios. Você precisa aprender e tirar lições desse tempo de crise. Buscar a Deus antes de tomar as decisões é super importante e Davi fez isso. Há um momento na história do rei Davi, lá em 1 Samuel capítulo 30, que ele está diante dos amalequitas
adversários dele, de Israel, e ele buscou ao Senhor. E no versículo 6, no final do versículo 6, nós lemos o seguinte: porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Por que Davi se reanimou no Senhor seu Deus? Porque ele o buscou. Em tempos de crise, busque a Deus. Não se acovarde, busque a Deus. Deus reanimou Davi e pode reanimar você também. Mas o versículo 10 me ajuda a entender o que Davi conseguiu perceber. Ele consultou a Deus e ele houve uma resposta. Deus lhe respondeu. Ele perguntou: Senhor, eu devo ir perseguir esses meus inimigos? Por isso, as 3 perguntas são importantes. Qual área da minha vida Deus quer trabalhar? O que devo deixar de fazer e o que devo fazer? Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: persegue-os, porque de fato os alcançarás e tudo libertarás. A palavra que Deus deu a Davi foi uma palavra de esperança, de encorajamento. Ele consultou o Senhor, ele não foi na força do braço, ele não lutou com suas próprias forças, não, apenas com seu intelecto. Ele agiu, ele fez o que ele tinha que fazer, mas ele consultou o Senhor, ele dependeu de Deus. Neste devocional de hoje, eu quero encorajar você a tomar as mesmas atitudes e dizer para você que na obediência a Deus nós temos sempre a ganhar. Tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Até lá, tenha sempre esperança. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse link agora com 3 amigos para que eles também sejam abençoados, encorajados, assim como eu e você fomos neste dia. Eu te vejo amanhã, então, se Deus assim permitir. Até lá, forte abraço.